Viajantes Bem-Vividas. Fim de ano chegando e sem que a gente se dê conta, já estamos fazendo uma retrospectiva e balanço do ano. Muitas vezes temos a sensação que o ano passou rápido demais, mas quando paramos para pensar, vemos quantas boas coisas fizemos. No nosso caso, não é, Silvia? As viagens logo vem a lembrança. É verdade, damos uma olhada no que passou, mas também começamos a pensar no que virá no próximo ano. Eu acho, Lilian, que é um misto, né? Um misto de avaliação com projeção. Propósitos e projetos são fundamentais para viver bem. E por que não dizer envelhecer bem? Novos projetos sempre nos deixam animadas, nos movem para frente. Em termos de viagens, é assim também. Aliás, elas são o primeiro item do nosso planejamento para o ano seguinte, não é, Lilian? É verdade. Você que está nos ouvindo, deixa aí nos comentários se é assim para você também. Aproveitando, lembra que você pode ouvir a qualquer momento os nossos episódios. Pode ser na hora de uma folga ou enquanto faz uma atividade do tipo caminhar, malhar, cozinhar, limpar a casa. E não se esquece de curtir, compartilhar, deixar comentários. Podem ser lá no YouTube ou aqui no Instagram nosso. Marcar também no YouTube aquele gostei. Tudo isso nos ajuda a mostrar para o Google que o comentário é relevante e assim o podcast chegar para mais pessoas. Voltando ao ano de 2022 e falando de viagens, né? Esse ano, meu marido e eu ainda ficamos só pelo Brasil. Viajamos para São Paulo, Santos, Campos do Jordão, João Pessoa, Recife, São Miguel dos Milagres, Maceió. E também fomos aqui por perto, né? Tiradentes, Bonito, Friburgo. Gostamos muito das viagens que nós fizemos. E como é que foi para você, Silvia? Conta aí. Então, 2022 eu retornei às minhas viagens internacionais finalmente e estive em Portugal, na Espanha e também lá na Sardenha. Mas na minha retrospectiva de viagens também tem passeios pelo Brasil, claro, né? Comecei o ano indo para Japaratinga, depois Curitiba, Caiobá e Ilha do Mel. Aí fui também a Conceição do Mato Dentro, lá em Minas Gerais, coisa linda a cidade. Enfim, lugares que deixaram lembranças bem marcantes. O final de ano é também uma época em que a gente começa a falar da divulgação dos feriados do próximo ano, e já vimos que para 2023 temos vários, né, feriadões, das tendências do turismo e dos destinos tendência. Nós convidamos Mariane Rangel, blogueira de viagem e travel designer, antenada com os destinos tendência 2023, para nos falar um pouquinho sobre este tema. Olá, Lilian e Silvia. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para participar do podcast Viajantes Bem-Vividas. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, esse assunto de planejamento é um assunto que eu amo, já que eu trabalho com roteiros personalizados, né? E eu adoro falar sobre tendências de viagens. Então, vamos lá falar sobre as tendências para 2023. Na lista de 2023, o que eu mais encontrei foi a Costa Rica, que tem natureza e bem-estar, que a gente explora muito esse lado. Tem Mendoza, que a gente explora a enogastronomia. A Nova Zelândia, que a gente explora muita natureza, experiência, o bem-estar. A Patagônia chilena e Argentina, que a gente explora também muito o lado da experiência e da natureza. O Peru, com a gastronomia, cultura e experiência. O Reino Unido, com turismo criativo, a experiência e o lado cultural. Aqui no Brasil, a Rota das Emoções, que a gente explora muito a experiência e a natureza. A Suíça, que a gente também explora muito o lado da experiência e da natureza. E alguns outros destinos também entraram nessa lista, mas eu acrescentaria também 2 destinos. Eu, como agente de viagem, né, acrescentaria também 2 destinos que não estão na lista, mas que eu acho que tem tudo para ser tendência em 2023, que é Seychelles, na África, e Marrocos, também na África. Eu acho que esses 2 destinos também têm tudo para ser tendência em 2023. Como é feita a eleição e quem elege os destinos tendências, Mariane?
Alguns sites, órgãos, empresas, revistas especializadas no turismo selecionam os destinos através de pesquisas, entrevistas e análises que levam em consideração o contexto que vivemos, que incluem guerras, aumento da polarização social, pandemia, aumento da inflação e preocupações urgentes com as mudanças climáticas e preservação ambiental, por exemplo. Então, as previsões e tendências de viagem acabam refletindo comportamentos sociais, sentimentos e necessidades dos viajantes que vão se adaptando ao tempo e às mudanças. Aqui no Brasil, o órgão de turismo que faz a eleição dos destinos tendência é o Ministério do Turismo, mas temos sempre outras listas que vêm de outras empresas, né, como revistas, o New York Times todos os anos faz revistas especializadas como a Best in Travel, da revista em turismo Condé Nast Traveler, a Expedia sempre faz, o Booking.com sempre faz, algumas empresas de cartão de crédito sempre faz. Eles têm dados muito robustos de cartão de crédito, né? Os dados de compras de cartão de crédito. Então, eles têm uma base muito forte que eles conseguem ver as tendências de compras. Então, eles fazem sempre utilizando esses dados de compras para poder ver as tendências de compras para o próximo ano. Então, eles sempre fazem uma lista de tendências de 2023. E algumas outras empresas também, revistas especializadas em viagem, também publicam a lista de tendências. Mariane, como você fica sabendo quais são os destinos tendência para cada ano? Hoje em dia, essas listas de tendências, elas são amplamente divulgadas nas redes sociais, nas revistas de turismo, nos sites de turismo. Então, eu tô sempre recebendo diversas listas de tendências e eu também recebo dos meus fornecedores e também do próprio destino que quer se divulgar. Você já conheceu algum desses destinos tendência? Dos destinos tendência para 2023, eu já conheci o Peru, a Suíça, algumas cidades do Reino Unido, como Londres e Edimburgo, na Escócia, e o Marrocos, que eu incluí nessa lista e eu acho que vale super a pena. E o meu sonho é conhecer a Nova Zelândia, a Rota das Emoções e Seychelles. Em 2021, Maldivas foi um destino tendência, era um dos poucos países que estava aberto para brasileiro, então todo mundo queria ir para as Maldivas, né? Era um sonho ir para as Maldivas, então a gente via celebridades nas Maldivas, então era aquele destino dos sonhos, e eu recebi um convite para conhecer as Maldivas pela agência, e foi uma experiência sensacional, foi um sonho realizado, e o que eu posso falar é que as Maldivas é tudo aquilo que a gente vê nas fotos e muito mais. Lilian e Silvia, gostaria de agradecer mais uma vez a vocês pelo convite. Foi um prazer participar do podcast com vocês, tá bem? Muito obrigada, de verdade, de coração. Um beijo para vocês. Mariane, foram ótimas as dicas que você passou aqui para a gente e para as nossas ouvintes. Foi muito bom contar com a sua participação. Muitíssimo obrigada. E se vocês, queridas ouvintes, quiserem ficar a par de dicas atualizadas e de roteiros personalizados, entrem e acompanhem a Mariane no Instagram, @despachadas, e no blog de viagem despachadas.com. Isso tem alguma importância para você, Silvia? O que te inspira a decidir os destinos que você vai visitar no ano seguinte? Que lugares você está assim, já listando para conhecer em 2023? Você costuma aproveitar os feriados? Acha que é uma boa época para viajar? Eu acho super legal saber quais são as tendências, sim. Eu gosto de saber. E, aliás, Seychelles, quem não quer conhecer, né? Mas não é isso que me inspira a decidir meus destinos para o próximo ano. Pelo contrário, às vezes eu até evito, porque eles ficam muito famosos, né? Então, geralmente não é o que me faz escolher os lugares. Para 2023, eu já tenho algumas coisinhas planejadas. Eu tenho uma viagem já marcada para o início do ano, em janeiro, para Itacimirim, que eu já fui uma vez, é uma viagem com a família. Depois tenho outra viagem para Curitiba, em março, que será um encontro da minha turma da universidade. E eu tenho alguns sonhos, né? Eu gostaria muito de ir para San Andrés esse ano, é um sonho antigo que eu ainda não consegui realizar. Alguns lugares também do interior de
Minas que eu ainda quero visitar, muita vontade também para conhecer Marajó, aquela região e outros tantos lugares, mas ainda esses eu não tenho planejado. Vamos ver o que surge aí de oportunidade e o que vai ser, né? E, sinceramente, eu não costumo viajar nos feriados, à exceção das viagens de janeiro, que é feita em família, e aí tem que ser aproveitando as férias do povo, né? Eu geralmente evito feriados e férias, porque os destinos ficam mais lotados e mais caros. Como sou aposentada, trabalho em home office, tenho uma vida que pode fazer e se dá o luxo de fazer essas escolhas, né? E você, Lília, conta pra gente, como é que você escolhe um destino de viagem? Como que um lugar entra pra sua lista de desejos? São os filmes, a música, programa de TV, novela, matéria de uma revista, relato de alguma amiga? Você já tem uma lista de lugares para conhecer em 2023? Conta aí pra gente. Olha, Silvinha, muitas coisas contribuem para essa escolha, né? Às vezes, vendo principalmente programas de TV, você muitas vezes descobre cidades, lugares que você diz, nossa, que lugar interessante, ou tipo, eu nunca tinha ouvido falar, ou já ouvia, mas não sabia que era tão legal e tal, e aí você já vai lá, anota, às vezes é uma matéria de uma revista também. Já teve, por exemplo, quando você teve na Sardenha agora, em 2022, a sua viagem também a Portugal e Espanha, eu sempre mostrava para o meu marido e a gente ficou assim super animado de também fazer, né? Mas tem outros lugares que assim, são lugares que eu nem sei dizer para você como é que surgiram para mim e para o meu marido como lugares que a gente tem vontade de conhecer, né? A gente já tem uma viagem pela primeira vez na vida. Eu vou fazer uma viagem que reúne parte da família e vamos numa época que também eu nunca viajei, que é o Natal, né? Então a gente vai agora, no dia 24, a gente embarca para Flórida e depois em fevereiro nós vamos para o Catar, para Dubai e para Abu Dhabi e depois não tem nada já comprado, mas assim, a ideia era visitar Alter do Chão, Lençóis Maranhenses, Piauí, o México, e a gente está com muita vontade de incrementar um pouco mais as viagens de carro pelo interior de São Paulo e de Minas, né? E recentemente eu estava lendo uma listagem feita pelo Booking, né, de 10 destinos que são considerados assim, 10 destinos muito especiais e que parece que vão bombar em 2023, e 3 deles já faziam parte da minha listinha de interesses, né? Que é Bolzano, na Itália, Querétaro, no México, e Santa Fé, nos Estados Unidos. Então, pode até ser que a gente encaixe aí na nossa listinha, porque o México é um lugar que eu tenho muita vontade de fazer uma viagem assim grande, né? Então, vamos ver o que a gente consegue colocar em prática, né? É interessante conhecer esses 3 lugares. Eu nunca tinha ouvido falar de Bolzano e de Querétaro. Olha que interessante. Então, você sabe que eu também tenho interesse em conhecer Alter do Chão. Já planejei uma ida, também não deu certo. E tá aí na minha listinha. Vamos junto. Pensei nisso, hein? Não sei se o marido vai me aceitar, né? Lógico. Convidado especial. Gente, coisa boa. Olha só. Quem sabe fomos juntas. Ótimo mesmo. Bom, em termos de tendências do turismo, está em alta o slow travel, ou seja, viajar de forma mais tranquila e contemplativa, sem aquela correria e obrigação de conhecer todos os pontos turísticos do destino. Isso é algo que me agrada bastante e eu já tenho me esforçado bastante para praticar isso, em especial quando eu estou indo ficar mais tempo num lugar, né, como eu fiz agora para Portugal, e fiquei uma parte grande, bem significativa, pelo menos 1/3 da viagem, eu fiquei em Porto. Então eu pude fazer aquela coisa do visitar bem devagarinho os arredores.
E muito interessante, né, Silvia, a gente se dá conta dessas tendências do turismo. Você falou da viagem mais tranquila que você já faz, e a que eu vou falar agora, nós duas fazemos, né, porque são as viagens personalizadas. É uma outra tendência do turismo e tem tido um crescimento assim, bem significativo, né? As pessoas têm procurado mais assim, experiências singulares, né, com seu próprio estilo, e nós que organizamos as nossas viagens, nós temos essa possibilidade, né, de montar um roteiro bem assim com a nossa cara. Eu acabei de montar 2 roteiros bem desse jeitinho. E muitas vezes também, para quem não tem essa disponibilidade de organizar o próprio roteiro, algumas agências de viagem, ou também pessoas que são chamadas de travel designers, elas têm se especializado em oferecer essas experiências customizadas, assim, conectadas ao perfil do viajante, o que é muito interessante. Exatamente. Pode ter a sua carinha, né? A viagem com a sua carinha, com as coisas que você prefere visitar. E com a estabilização do trabalho remoto, né? Viajar fora da alta temporada, como verão, férias e feriados, tende a aumentar também. É possível também passar mais tempo num destino e não há a preocupação de ter que voltar para casa para o trabalho, né? A própria pandemia estimulou muito e abriu muito espaço para esse trabalho home office, né? E com isso a pessoa pode estar em qualquer lugar. E eu também tenho experimentado um pouquinho isso na prática e só tem ganhos, né? Agora mesmo eu tô com 2 amigas queridas que eu conheci lá em Cumbuco, que estão viajando pelo mundo. Aí elas vão ficar 1 ano viajando, ambas trabalham e estão conhecendo o mundo fazendo home office, que é muito legal. Então, e eu tenho nas viagens por aí percebido e encontrado outras pessoas que também estão fazendo a mesma coisa, viagens longas que dão mais possibilidade de fazer, né, tanto o slow travel como conhecer lugares enquanto você trabalha. Isso é uma maravilha, né, da tecnologia. A gente falando assim dessa questão das tendências do turismo, né, quando a gente vai ler, vai pesquisar, os destinos de turismo de natureza, né, como os de ecoturismo, continuam em alta. E eu acho que assim, as cidades, os destinos turísticos que têm investido na sustentabilidade, na preservação do meio ambiente, na valorização da produção local e também investido assim, na própria localidade, né, quer dizer, valoriza a produção e investe na localidade, eles têm se destacado muito, né? Eu acho que Alter do Chão e Piauí, que estão na minha listinha de 2023, tem essa pegada. E eu acho que o Jalapão também, eu sei que é um destino que você tem muita vontade de conhecer. Verdade, a gente até falou já em ir juntas pro Jalapão, né? Mas até agora não concretizamos, ainda não fui. Quero muito, é um destino bem de natureza. E sabe, Lilian e ouvintes, as pesquisas também têm indicado que os viajantes estão investindo em fazer aquela viagem dos sonhos sem deixar para amanhã. A valorização do aqui e agora. Eu acho até que a pandemia trouxe um pouco de esse sentimento concreto da finitude da vida, né? E até do isolamento, de você querer viajar e não poder viajar. Eu acho que isso também estimulou as pessoas a deixarem de postergar, né, uma viagem dos sonhos e se organizar para fazer logo. E lugares paradisíacos, né, são geralmente a escolha da viagem dos sonhos, como, por exemplo, Fernando de Noronha, no Brasil, né, que é um destino paradisíaco, a Polinésia Francesa, Maldivas. Esses têm sido buscados também por essas pessoas que sonharam a vida inteira, eu quero conhecer aquele lugar, né? E parece que isso está sendo mais buscado agora. A gente tem ouvido com mais frequência pessoas conhecidas, próximas, relatando isso. Vou deixar para amanhã, eu não vou economizar, vou realizar uma viagem mais do jeito que eu quero, ficar num hotel melhor, né? De repente até viajar numa classe executiva, porque eu acho que é isso, aproveitar realmente o aqui e agora, né? Outra tendência também muito colocada pela mídia, né, como uma tendência do turismo é a questão
questão de você visitar cidadezinhas que não são tão assim consagradas como cidades turísticas, né? São cidades menores, vilarejos. Você até vê algumas matérias se referindo a esses lugares como destinos secretos, joias escondidas, né? E eu acho que isso é bem legal mesmo, assim, a gente quando viaja tem procurado conhecer cidadezinhas próximas, né, ao local que a gente está, que muitas vezes é isso, cidade que você descobre, um vilarejo muito legal. E eu me lembrei muito, Silvia, que você, quando esteve em Portugal, você falou sobre vilas e aldeias portuguesas, se eu não me engano, né, como Belmonte e outras ao redor, não foi isso? Exatamente. Foi uma descoberta, né? Portugal, a gente fica sempre muito limitada, né, às cidades mais famosas, né? Lisboa, Porto, Guimarães, Braga, né? Que são as cidades mais conhecidas, e Algarve, né? Que o povo gosta de visitar e tal. Mas eu descobri que é um outro mundo visitar as cidadezinhas pequenininhas que ficam ao redor daquelas cidades maiores, como Belmonte, que eu fiquei lá uma semana e amei. Uma vilazinha, né? A gente não chama de cidade lá, não pode. Porque não são cidades, são vilas. Do lado de Belmonte, a cidade onde nasceu Pedro Álvares Cabral, que também super vale conhecer, tem toda a nossa história lá, tem um local chamado Freguesia de Colmeal da Torre, que é uns 5 quilômetros, talvez, de Belmonte. E nessa região, bem na entrada da freguesia, tem uma ruína chamada Torre de Centroncelas. Lindíssima, é uma ruína romana, muito grande, está muito bem conservada, e ainda não se sabe exatamente para que foi construído aquele local. Tem várias celas, por isso recebeu esse nome, então alguns especulam que fosse uma prisão, e é um monumento muito lindo que super vale conhecer. Bem próximo também de Belmonte tem a aldeia histórica chamada Sortelha, considerada a aldeia mais bem conservada de Portugal. Toda de pedra, como originalmente eram construídas, né, as localidades. E você anda pela cidade, vai caminhando como se você estivesse numa cidadezinha normal mesmo. Você vai vendo as casinhas, você chega até o Pelourinho, você vê as construções diversas, onde eles coletavam água. E em muitas dessas casas, pessoas moram ainda hoje, né? Eu até fiquei com vontade, a gente até conversou lá entre as amigas ali, que seria interessante morar numa casinha daquela de pedra, mas ela é bastante íngreme e você tem que subir bastante. Então imagina você subir com compra e tal, e a gente desistiu da ideia. Mas é um lugar que é super interessante, vale muito conhecer, porque você se transporta para o passado e imagina como era a vida naquela época, que não era fácil, né? Tudo a pé e carregando tudo no braço. Lá no Alentejo Central, perto de Évora, também tem 2 lugares que eu destacaria, como a vilazinha de Arraiolos, que além do castelo bonito que tem, foi a origem da criação dos tapetes arraiolos, né? Então você pode visitar várias oficinas onde eles produzem os arraiolos. Tem uma igreja lindíssima que eu me surpreendi, um museu dos arraiolos que eles chamam Museu Vivo, né? Onde você tem as exposições históricas da produção do arraiolo e também pessoas trabalhando ali, né? Vale para você ver a produção, vale super a pena conhecer. E Vila Viçosa é outro destaque que eu daria. Bem pequenininha, uma cidade pequena, mas que recebeu lá pelos anos de 1460 os duques de Bragança. E com a vinda dessa família nobre para a cidade, foi assim uma evolução muito grande na arquitetura. Tem um Paço do Cal que é uma coisa assim grandiosa demais. Eu não sei precisar quantos metros tem de extensão da construção, mas é uma coisa belíssima, belíssima. Uma estátua de um dos reis da época, né, bem na frente, e você pode visitar todo esse paço para conhecer, o Paço do Cal, para conhecer como era a decoração e tal. Super vale também, é muito, muito bonito. E no alto do Alentejo, eu sugeriria imperdível visitar Crato.
uma aldeiazinha pequena, mas tem o Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, que é uma coisa assim belíssima, imperdível, é próximo de Marvão. E vale super conhecer porque é muito grande, muito alto. Tem uma quantidade de jardins em volta muito bonito. Dentro tem toda uma história, né, desse mosteiro, da ordem que ali viveu. E tem um museu também que conta toda essa história e uma pousada, tipo Rota do Charme, né? Uma pousada chique lá dentro para aproveitando toda essa estrutura. Então a gente descobre que se você tiver tempo, né? Se fizer uma viagem com mais calma, com mais tempo, é interessante explorar ali ao redor das cidades maiores, porque você vai descobrindo coisas completamente inusitadas que ninguém fala, ninguém comenta, ninguém visita, mas que super vale a pena. Então você vai a esses lugarzinhos pequenininhos que não estão no circuito turístico e você acaba encontrando tesouros medievais, tesouros históricos, arquitetônicos, de beleza natural, históricos que te encantam e que estão completamente fora do roteiro, coisas que você nunca nem ouviu falar. A gente tem aqui no Brasil também, né? Interior do Rio Grande do Sul tem muitos lugarzinhos assim, o interior de Minas, o próprio interior do Paraná, que é a cidade onde eu fui criada, tem lugarzinhos pequenininhos, cidadezinhas pequenas, que são um encanto, como Vitomarsund, por exemplo, que eu já fui algumas vezes. Então, essa descoberta também é bem interessante e são lugares que te oferecem, geralmente, um bom atendimento, pelo menos acolhedor, né, das pessoas. Às vezes a infraestrutura até não é tão boa, mas você descobre coisas muito, muito interessantes e bem típicas e características do lugar que super vale a pena. Pois então, como Lilian e eu já mencionamos anteriormente, existem várias questões de tendências no turismo, tanto para 2023 como tendências mesmo futuras, né? E que são coisas interessantes para a gente se atentar, principalmente essa questão dos destinos tendência, né? Que são interessantes você saber e conhecer. Mas, por outro lado, também vale estar bem atenta a alguns aspectos que podem impactar no fazer a viagem agradável ou desagradável, não é mesmo, Lilian? O que você acha? Eu fico sempre muito preocupada com isso, Silvia, porque eu acho que quando se anuncia, né, a tendência do turismo é a cidade X ou a cidade Y, no Brasil ou fora do Brasil, passa a ser meio que um destino da moda, né? E aí eles encarecem, eles ficam lotados em feriados e férias. Muitas vezes não tem ainda uma infraestrutura suficiente para receber um grupo maior de visitantes. E eu fico preocupada também porque acho que, assim, pega-se aquele destino que está fazendo sucesso, que está atraindo visitantes e se explora até, parece que esgotar todos os recursos do que o lugar tem, sem pensar, que eu acho assim, num uso inteligente e sustentável, para que aquele destino possa ser sempre uma atração, né? E não seja aquela coisa de que está na moda, todo mundo vai em qualquer época, né? Daqui a pouco você não ouve mais falar do lugar, né? E às vezes o lugar fica inclusive maltratado. A gente tem que pensar que quando um destino se organiza bem, ele oferece trabalho para a população local, né? Você pode conhecer o artesanato, muitas coisas legais podem surgir daí, mas a gente tem que cuidar bem para que isso seja uma atração, né? Um lugar bacana, permanente, né? Eu até me lembrei aqui agora de dois casos, né? Um foi a ilha lá da Tailândia, que foi tão explorada, que degradou tudo e que o país teve que fechar para turismo, né? Um lugar belíssimo, mas que agora, não sei se agora já abriu, acho que não, as pessoas estão impedidas de ver. E outra que eu me lembrei, que Jalapão, por exemplo, que é o lugar que eu tenho muita vontade de ir, teve uma novela, se eu não me engano, que foi mencionada ou foi gravada uma parte lá, e era uma época que eu estava me planejando para ir pro Jalapão, e ficou tão caro e tão complexo a ida que eu desisti. Então, isso pode impactar tanto o lugar, na natureza e na estrutura, como também o preço que a gente vai, né, gastar para poder visitar aquele lugar.
Eu estive recentemente por 3 meses numa temporada europeia e pude constatar como que, por exemplo, o Algarve e Lisboa vivem essa situação, sempre muito lotadas. Meus passeios em Algarve, olha que eu visitei Algarve no meio de junho, nem é ainda altíssima temporada, mas todos os lugares tinham muita gente, aquelas subidas e descidas de escada, às vezes você tinha que esperar na fila para achar um lugar para sentar, um banco com vaga, um bar com espaço, era a coisa mais difícil porque estava muito lotado. Lisboa, então, nem se fala, né? É uma grande metrópole mesmo. E aqui no Brasil, eu também tenho ouvido falar, eu já fui há muitos anos, mas tenho ouvido falar que atualmente está assim, Jericoacoara, Noronha, Trancoso, exemplos de lugares que estão encarecendo demais, né? Isso é pena também. Por isso que é importante a gente estar atenta a essa questão das tendências, né, do turismo. Esse foi o tema, né, desse nosso último episódio do ano de 2022. Nós estamos chegando ao final, né? E é muito interessante a gente olhar para trás e ver que, assim, às vezes coisas que nos pareciam tão difíceis, né, passaram. Assim como também momentos tão significativos passaram. É assim, né? As alegrias e as tristezas, tudo passa, né? Medos enormes às vezes se desfazem, desafios que nos pareciam imensos e a gente consegue vencer, né? E para nós duas, nada disso é obra do acaso, né? Nós acreditamos em Deus, num Deus que nos fortalece e nos conduz. Por isso, nós achamos que o tempo de agradecer nos é tão caro. Encerrando o nosso episódio de hoje, eu quero começar agradecendo a Mariane Rangel, fundadora do blog Despachadas e da agência Despachadas Viagens Personalizadas, que produz roteiros para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada, Mariane, por estar aqui conosco hoje, trazendo tantas informações importantes. Agradecemos com toda a força do nosso coração a companhia de cada uma de vocês, de você, nosso ouvinte, por estar conosco durante esse ano de 2022. Vocês são a razão do nosso trabalho, né? Agradecemos também a todos os entrevistados desse ano que aceitaram compartilhar suas experiências de vida e de viagem, enriquecendo o nosso podcast e inspirando tantas pessoas, nossas ouvintes e a nós mesmas. Agradecemos também pelas oportunidades de viagem que tivemos, né, Lilian? Viajamos tanto, já mencionamos aí, isso é um privilégio mesmo, né? E também agradecemos muito o privilégio de nós duas podermos trabalhar juntas. Tem sido uma experiência muito legal, essa parceria nossa, né? E muito rica, sim. Muito rica, verdade. Esperamos que você, que esteve conosco aqui em 2022, tenha também se alegrado, se inspirado com nossas histórias e aprendizados, mas principalmente que você tenha se apropriado deles e colocado seus projetos em prática. Que você tenha assistido um episódio e o seu coraçãozinho começou a bater mais forte, seus sonhos começaram a pipocar e você colocou isso em prática. Conta pra gente, deixa aí um recadinho nas nossas redes pra gente saber se em algum momento um episódio, uma fala te inspirou a você colocar em prática seus sonhos. É muito bom saber que a gente conta, né, com a companhia de vocês ao longo do ano e a gente gosta muito de ter sugestões. Então, nós queremos pedir que você não deixe de mandar sua mensagem, seu recadinho, de temas que você gostaria que nós abordássemos e de bate-papos que vocês achem interessantes, tá? Nós desejamos para todas vocês que sempre seja tempo de agradecer, tempo de semear, tempo de colher, tempo de sonhar. Tempo de compartilhar, tempo de amar, tempo de acreditar, tempo de recomeçar. Coloque em prática seus sonhos. Execute seus projetos para o ano novo, que está aí às portas. Encontramos você aqui em 2023.